Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adama, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafael, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão. O hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, versículo do 8 ao 20. Como a história deste grande homem precisa de uma atenção especial, não o coloquei e nem o mencionei na história de Abraão, fazendo este vídeo de maneira separada, podendo destrinchar a importância e a passagem rápida no mesmo na Bíblia. Melquisedeque, cujo nome significa Rei Justo ou Rei de Justiça, é mencionado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ele é descrito como rei de Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Também sacerdote do Deus Altíssimo, sendo monoteísta. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Vivendo um período onde o politeísmo é a crença em diversos deuses, era proeminente naquela época. Não sendo hebreu, ou seja, um gentil, pois o povo só passou a ser chamado de hebreus após Abraão. A palavra gentil designa um não-hebreu. Salém significa paz e provavelmente era uma cidade. Abraão não era a única pessoa que adorava a Deus verdadeiramente naquela época. Abraão reconheceu sua autoridade quando lhe deu o dízimo, reconhecendo Melquisedeque como sacerdote legítimo. O sacerdócio e a realeza. Melquisedeque é singular por ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, o que é incomum na tradição judaica, visto que nunca houve em Israel um rei que se tornou sacerdote e nem um sacerdote que se tornou rei, antes dele e muito menos depois. Ele é referido como um sacerdote eterno em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Significado teológico. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, atribui grande importância a Melquisedeque ao compará-lo a Jesus Cristo. Ele usa Melquisedeque como um tipo de Cristo, sugerindo semelhanças entre os dois, especialmente em seus sacerdócios eternos. Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. O autor de Hebreus cita esta profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística como a Rosa Cruz, ou os maçons, ou os templários. Não é uma organização preservada desde a antiguidade, nem uma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor.
A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Ausência de genealogia. Na Bíblia, Melquisedeque é apresentado sem uma genealogia detalhada, o que é incomum na narrativa bíblica. Isso é destacado em Hebreus para enfatizar sua singularidade e a sua semelhança com Cristo. Referências em Hebreus. O livro de Hebreus dedica o capítulo 7 inteiro para explicar a importância de Melquisedeque em relação à superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo sobre o sacerdócio levítico, enfatizando a semelhança entre Jesus e Melquisedeque. Resumidamente, os principais pontos são: Melquisedeque, um sacerdote singular. O capítulo começa destacando Melquisedeque como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Ele é apresentado como alguém sem linhagem sacerdotal registrada e sem fim de dias, literalmente aparecendo na história e depois se ausentando dela. O sacerdócio superior. O capítulo argumenta que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno, indestrutível e baseado na vida eterna de Jesus, não na linhagem sanguínea. Mudança do sacerdócio. A superioridade do sacerdócio de Cristo é destacada como uma mudança fundamental no sistema sacerdotal, substituindo a ordem levítica por uma mais excelente. No geral, o capítulo 7 de Hebreus ressalta a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico, usando a figura enigmática de Melquisedeque para ilustrar a excelência e a eternidade do papel sacerdotal de Jesus. Contexto cristão. Melquisedeque é frequentemente visto como um tipo de Cristo, um precursor ou uma figura que aponta para o papel sacerdotal de Jesus como sendo superior ao sacerdócio levítico, sendo ele mesmo rei e sacerdote sem precedente. Melquisedeque é uma figura integrante e sua importância teológica se concentra principalmente na comparação e contraste com Jesus Cristo, especialmente no livro de Hebreus, onde seu sacerdócio é usado para ilustrar a excelência e a eternidade do sacerdócio de Cristo. O escritor de Hebreus, ainda neste presente momento, é uma figura desconhecida. Não há provas alguma que possa afirmar ter sido um dos apóstolos a ter escrito esta carta. Ainda assim, com sua profundidade e a maneira como os assuntos são extremamente detalhados e organizados, de maneira que cada capítulo complementa o outro, mostrando o nível de conhecimento do Antigo Testamento que este escritor possuía. Melquisedeque é alguém que, com sua vida, com sua posição diante de Abraão, confirmando a presença de Deus e o abençoando, demonstra a nós que não só servia a Deus, como era sumo sacerdote, um grande influenciador que nos ensina a servirmos a Deus, ainda que estejamos vivendo em meio à idolatria e à perdição. Espero que você tenha sido edificado com este vídeo. Bom, chegamos ao final deste vídeo e com isso peço a você que me ajude se inscrevendo neste canal, acionando o sininho. Divulgue este vídeo para seus amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe.